Boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês, espero que tenham tido uma semana de paz, uma semana tranquila, que Deus tenha atuado, possa ter atuado na vida de cada um de vocês, dando paz, dando tranquilidade, serenidade, né? Que o Senhor tenha coberto vocês de bênçãos poderosas, né? Na saúde, na família, né? Que Deus seja com a vida de vocês. Nós vamos orar nesse momento, vamos falar com o Papai do Céu, né? Pedir a Ele a direção e logo após traremos a mensagem do Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que o Senhor já nos proporcionou nesse dia. Obrigado pela Tua proteção, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, pelo pão de cada dia, Senhor, pelo nosso teto, ó Senhor, pela roupa que nos agasalha, que veste a nossa nudez. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor nos provém de toda necessidade. Ó Pai querido, agora eu coloco diante do Teu trono de graça, Pai, os meus arrependimentos, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, me lavar com o Seu sangue, me purificar, para que eu seja realmente um instrumento Teu para abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que estarão conosco na live. Pai, fica conosco, nos protege, nos dê direção, nos inspire mais ainda para trazer a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito fale a cada coração. Não eu, mas que o Teu Santo Espírito possa manifestar o Seu poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão presentes, que estarão presentes durante a transmissão e aqueles que receberão os vídeos, Pai. É isso que eu te peço, e desde já lhe agradeço e faço, em nome de Jesus. Amém. Ô Margarete, minha prima querida, Deus te abençoe. Miguel, acho que é o Miguel que está ali, não sei. Uma boa noite. A outra parece a Lenilza. Deusa, Deus abençoe você. Deusa, não é o Miguel, não, acho que é o Joselito. O pastor Joselito Júnior, né? A outra ali, eu acho que é a Lenilza, né? Eu acho, né? A Deusa já vi lá, Deus abençoe tua vida, Deusa. É o pastor Joselito, né? Pastor, desculpa, mas é que eu estou bem mal hoje e eu tenho médico amanhã cedo, eu consegui o médico amanhã e eu vou passar o dia inteiro, né, entre médico e hospital. Meu cunhado, meu querido Henrique, meu querido cunhado, né, um cunhado, é um amigo, é um irmão, te amo, tá? Deus abençoe essa família linda aí que você tem. Então, analisando essa noite, né, nós temos a mensagem de Deus que falou profundamente ao meu coração e eu tenho certeza que irá falar ao coração de cada um de vocês. Né? E eu intitulei ela como analise se você tem intimidade com Deus. É um assunto interessante, né? Nessa reflexão, vamos procurar compreender o que as Escrituras realmente dizem sobre a oração. A sua importância, como devemos orar, com que frequência, por quais motivos, quais os tipos de oração, e outras. Né? Se você deseja orar de forma eficaz, de maneira que agrade a Deus e que produza efeitos na sua vida, observe cuidadosamente que a Bíblia ensina e desfrute da comunhão com Deus. Orai sem cessar, né? 1 Tessalonicenses 5,17. O que é oração?
Uma pergunta interessante, né? Se for pegar na etimologia da palavra, vai falar várias outras coisas. Agora, o que diz oração em relação a Deus, né? Orar é conversar com Deus. Em oração também pode ser uma frase em português, né? A língua portuguesa também tem as suas orações, né? Mas essa oração aqui que eu estou falando é a oração de conversar com Deus. É a oração, a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembre-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum. Ele é nosso Criador e Senhor. É Deus Todo-Poderoso e Soberano sobre todo o universo. Apesar de tanta grandeza e santidade, decidiu se importar com você e comigo e nos ouvir. Fabrícia, querida, Deus abençoe. Minha querida filha vai operar, está esperando aí a autorização do plano de saúde. Coitadinha, está com problema no pé. Estamos orando por você, minha filha, tá? Vai correr tudo bem. Tá? Te amo muito, né? Aproxime do Senhor, reconhecendo que suas próprias imperfeições. Ele é bondoso, misericordioso e ouve as nossas orações. Eu queria dizer para você experimentar isso, porque Deus ouve as nossas orações. Não tenha dúvida, se você estiver com o coração aberto, um coração limpo, né, Deus vai ouvir, não é lavar seu coração, entendeu? É um coração livre sem impurezas, sem coisas ruins dentro do coração, sentimentos ruins. Isso que prejudica da nossa oração chegar ao trono de graça de Deus, né? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4:8 diz isso claramente. Ô, Lenilza, depois está com o pastor, amém. Isso, Deus abençoe. Roberto, meu querido, amado irmão e amigo, Jesus te abençoe, tá? Por que a oração é importante? Tem pessoas que simplesmente elas oram, mas você tem que parar e pensar e ver o porquê a oração é interessante. A oração não é só interessante para você interceder ou levantar um clamor pela sua vida. Não, a oração é importante para desenvolvermos o amor, comunhão e conhecimento de Deus. Além de demonstrar a nossa confiança, arrependimento, gratidão, obediência a Ele. Olha quanta coisa a oração é. Não é um simples fato de você, eu vou clamar a Deus porque eu estou passando dificuldade. Não, irmãos. Oração, ela quer dizer que, ela desenvolve o amor e a comunhão e o conhecimento de Deus. Ô, Francis, querida, Jesus abençoe. Um beijão aí em vocês. Né? A gente precisa ter essa ideia do que é oração. Como em qualquer relacionamento, a comunicação, a interação, né, ela tem que ser total. A interação são fundamentais ao ter vista de ter uma vida mais próxima do Senhor, por meio da sua palavra. Deus fala conosco em Jesus Cristo, né? Manifestou claramente a sua vontade. Deus fala conosco e em Jesus Cristo Ele manifestou claramente a sua vontade. Em resposta a isso, também precisamos falar com Deus, apresentar-lhes os nossos pedidos, agradecimentos, interceder um pelos outros. Queridos, como é importante, não é pedir oração pelas pessoas só, é você ser o primeiro intercessor por esse motivo. Porque eu vejo as pessoas pedirem oração pelas outras, mas elas mesmo não oram pelas outras. Nem quando pede oração por si próprio, entendeu? Então, é muito importante que você seja o primeiro intercessor nessa situação. Antes de você pedir, interceda pela pessoa. Ore pela pessoa.
Antes mesmo que a palavra se chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Sabe? O Senhor já sabe. Aqui com o Salmo 139, 4, mostra os atributos de Deus. Salmo 139, ele mostra claramente os atributos de Deus. Aqui está falando que Deus é onisciente. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você sente. Ele fala também que Deus é onipresente. Está presente em todos os lugares. E ele fala também que Deus é onipotente. Ele é o próprio poder. Entendeu? Esse salmo ele é completo. O salmista Davi descreve os atributos de Deus aí. Alguns dos atributos de Deus, né? Então, nós precisamos ter essa ciência que Deus, antes mesmo da nossa língua solfejar algo, Deus já sabe aquilo que necessitamos, né? Quais os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecermos melhor a Deus. Mas isso é apenas mais uma das muitas dádivas que chegam à vida de quem se dedica à oração. Sabe, tem pessoas que têm essa vocação fantástica de orar. Orar, irmãos, é uma coisa fundamental. Porque se você não fala com Deus, você não tem intimidade com Ele. E você não tem parte com Ele. É necessário orar. Cada um do seu jeito. Oração não são essas palavras bem colocadas, impostação de voz. Oração é você e Deus, é aquilo que você vai falar com Deus. E o Espírito Santo geme no teu ouvido com gemidos inexprimíveis. Isso é oração. Ô Luísa, Deus abençoe você, Luísa. Que Jesus seja com a tua vida. Saber que Deus responde, isso é muito importante. A gente saber que Deus responde à nossa oração. Jeremias 33, 3. Né? Eu não vou ler esses textos todos, tá? Saber que Deus cuida, 1 Pedro 5, 7. Né? Saber que Deus livra-nos dos medos, porque o medo não é uma coisa que vem da fé. Né? Salmo 34, 4. Receber paz que guarda a mente e coração. Filipenses 4, de 6 a 7. Ô Carlos Alberto, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, tá, querido? Receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Olha como eu sei isso. Né? Hebreus 4,16. A oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16, na parte B, a segunda parte do versículo. Né? Quais são os tipos de oração na Bíblia Sagrada? A Bíblia descreve pelo menos 7 tipos de oração. Nós já falamos até uma vez, eu preguei sobre os tipos de oração. Mas vou falar de novo alguns deles aqui. A oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos nossos lábios que proclamou o seu nome. Hebreus 13, 15. Oração de gratidão, agradecimento, ação de graças, dando sempre graças por tudo que o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5, 20. Ô irmã Glória, Deus abençoe a sua vida. Né? Oração de confissão. Confesso a minha iniquidade, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmos 38, 18. Veja como tem cada tipo de oração para cada finalidade. Aqui é uma oração de confissão. É a oração que você confessa os seus pecados, uma oração de arrependimento. Né? Oração de intercessão. É o que nós vamos fazer daqui a um bocado. Né? Oração pelas necessidades dos outros. Quando você intercede, você está intercedendo pelos outros. Quanto a mim, longe de mim, que eu
peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel 12, 23a, a parte A do versículo. Né? E a oração de petição, a oração que também vamos fazer hoje, de pedir, né? Pelas próprias necessidades. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Tiago 1,5. Né? Oração de súplica e clamor, pedido por socorro. Eu clamo a Deus por socorro. Eu clamo a Deus que me escute. Salmo 77,1. Essa daí, ela está sempre... eu tenho usado sempre. Hoje mesmo, usei várias vezes. Né? A oração de clamor, de súplica e clamor. Né? Para Deus me socorrer. Né? A oração de lamento, né? De lamentação, derramo diante dele o meu lamento, a minha dor, o meu sofrimento. A ele apresento a minha angústia. Salmo 142, 2. Então, olha só quantos tipos de oração. Sabe, a oração de lamento é uma oração que a gente, às vezes, tem que fazer. Sabe, é se derramar o nosso lamento, a nossa dificuldade diante do Senhor. Se Deus já sabe todas as coisas, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela nossa obediência e dependência ao Senhor. A oração torna-nos consciente da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder conforme a sua vontade. Lembre-se disso. Eu frisei bem isso para a gente discutir sobre isso. Lembre-se, Ele vai responder conforme a sua vontade. Não é porque você quer que Deus vai responder. Ele vai responder segundo a vontade dele. E no tempo dele. É isso que você precisa entender, a sua relação com Deus. Mas para entender isso, você precisa ter intimidade com Deus. E a oração nos faz isso. A leitura da palavra nos faz isso. Bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração move-nos para perto de Deus. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todos os seres humanos. Irmãos, o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, aqui é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e antes de tudo recomendo que se façam súplicas, irmãos, que a gente suplique, sabe, orações, intercessões, ação de graça por todos os seres humanos, por todas as pessoas. Sabe, a gente tem que orar pelo outro, temos que orar pelos necessitados. A gente não pode só pensar na gente, entende? A gente tem que pensar nas pessoas. Quanto tempo devo orar? É outra pergunta que as pessoas, né? A Bíblia nos estimula quanto tempo, não estimula quanto tempo específico que devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo tempo. Em todo tempo a gente deve orar, que a oração aquela oração no espírito que você faz, não precisa falar, é o seu consciente falando com Deus.
Ore continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas como Jesus, Daniel, Moisés, Josué, que costumavam orar com frequência. Certamente essa prática fez toda a diferença em suas vidas. Assim, apresentamos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo, intercedendo pelos outros. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. A nossa atitude deve ser essa. Pense sobre isso. Pense que você precisa se dedicar à oração. Sabe, você faz tanta coisa durante o dia, tanta coisa que poderia esperar. A oração não pode esperar. Porque você precisa de Deus para tudo. Como você não vai falar com aquele que te disponibiliza tudo? Então, tem que ter um tempo específico para isso. Você tem que criar prioridades para isso. Não é uma oração para as pessoas verem que você está orando. Para dizer que você é santo do santo. Não, não, não. É você e Deus. Isso chama-se intimidade. Quando a gente quer falar alguma coisa íntima com uma pessoa, a gente chama essa pessoa em particular e fala com ela. E com Deus é a mesma coisa. Somos nós e Deus. É dessa forma que a gente ora. É dessa forma que Deus ouve o nosso clamor. Porque a única motivação que tem no momento é falar com Deus. E aí, com certeza, Deus vai ouvir a nossa oração, vai ouvir as nossas súplicas, o nosso lamento, né? Deus vai ouvir a nossa intercessão, né? Deus vai ouvir a nossa glorificação e louvor, sabe? E aí eu pergunto, analise, você tem intimidade com Deus? Só isso que eu quero que você pense. As tuas atitudes mostram que você tem intimidade com Deus? Eu queria que você pensasse sobre isso, né? Que Deus, assim, possa dar a vocês sabedoria, para que vocês possam realmente pegar o seu melhor tempo e doar a Deus esse tempo. Dar esse melhor tempo a Deus. Com clamor, com súplicas, com gratidão, com louvor, tudo isso. Que você possa fazer isso em nome de Jesus, com uma adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos partir agora para o momento